Você chega ao fim do dia e finalmente é hora de descansar. Você deita sua cabeça no travesseiro. Seu corpo tá cansado, ele quer isso. Mas a sua cabeça, sua cabeça não para um minuto. Parece que ela tá com um processador velho ali, trabalhando a 100%, dando seu máximo. É uma música que tá tocando no fundo, uma pendência do seu trabalho que você não conseguiu dar conta até o fim do dia, uma discussão que você teve no trânsito, ou então um boleto que você precisa pagar e ainda tá sem dinheiro. Então bate aquela dúvida sobre o futuro, é uma prova que você tem que fazer na próxima semana. É tudo isso rodando sem parar ao mesmo tempo e sem ordem. E isso é consequência de você engolir tanta informação no seu dia, como se você fosse uma máquina. Só que você, meu amigo, não é uma máquina. E se você fosse, sabe o que aconteceria numa situação dessa? Hoje a gente não vai falar sobre um aplicativo para você instalar no seu smartphone, até porque se ele é a fonte do seu estresse, não tem por que eu falar para você ficar mais tempo nele. O que eu pretendo fazer é te alertar, fazer com que você abra seu olho e veja que é possível recuperar o controle do seu próprio cérebro. E sabe qual é a melhor parte? Tudo que você precisa deve estar em algum canto jogado aí na sua casa, sem utilidade até o momento, mas que a partir de agora você vai dar um uso para ele, que são um caderno, uma caneta. Eu já vou avisando que essa aqui custou, se eu não me engano, R$10 no Shopee. É baratinho. Eu vou mostrar mais pra frente. Ela tem as cores assim. Tá vendo? Bom, mas primeiramente, oi, eu sou o Davi, sou estudante de psicologia. E nesse vídeo, a gente vai pegar esse caos mental que fica na sua cabeça e tentar transformar ele de uma forma física. Como? Tirando dessa parte irracional e trazendo pra cá, pro papel. E depois disso, a gente também vai dar uma pincelada sobre como é possível fazer um acompanhamento de hábitos todos os dias, também usando isso aqui, caderno. Então, se você quer saber como fazer isso, fique comigo até o fim desse vídeo. Existe uma mudança de paradigma que aconteceu dentro da psicologia nas últimas décadas devido a pesquisas do psicólogo James Pennebaker. E só para contextualizar, ele ficou muito conhecido por ser o grande difusor de uma técnica chamada escrita terapêutica. Através das suas pesquisas, James conseguiu comprovar que você esquecer seus pensamentos, você empurrar eles para baixo do tapete, não é uma coisa tão simples assim. No fim das contas, isso acaba não te fazendo bem. E o pior de tudo, a gente acaba achando que isso é uma coisa passiva, uma coisa natural. Só que na realidade, não é. Ou seja, guardar todo esse caos dentro da sua própria mente exige muito esforço da sua parte. E cara, não precisa ser lá um grande gênio para ligar esses pontos e entender que isso não é nada bom. Muito provavelmente você fica com mal-estar, com os níveis de cortisol lá no alto. E aí você se sente sem foco, com pouca energia, até mesmo dá uma rebaixada na imunidade. Então, parando para analisar friamente, você não tá só preocupado, você está desgastado, fisicamente e emocionalmente também. E foi aí que a ciência entrou em ação e descobriu a mágica de escrever. Quando James colocou pessoas comuns como você e eu para se sentar e passar para o papel seus maiores medos, preocupações, por 15 minutinhos, ele comprovou que o nível de ansiedade e depressão dessas pessoas caíram, que a pressão arterial do corpo melhorou e até mesmo as células de defesa aumentaram. E a grande pergunta que fica desse experimento é: por que a gente riscar um pedaço de papel com as nossas emoções faz com que tantas coisas aconteçam com a gente e com o nosso corpo? Quando a gente tem uma aflição rodando dentro da gente, meio que de uma forma muda, ela mora quase que exclusivamente num porão do nosso cérebro, uma área chamada amígdala. Lá os pensamentos não têm forma, não têm borda, não têm limites. Como diria minha mãe, que é professora de português, não tem verbo e não tem sujeito. Espero que tenha dado pra entender. Então, no momento que você pega uma caneta, é como se o seu cérebro estivesse sofrendo um curto-circuito, só que positivo, por tudo bem. Porque você não consegue escrever fumaça, você tem que minimamente organizar o seu pensamento. Ou seja, para escrever, o seu cérebro tem que tirar aquele problema lá de baixo daquela zona de pânico e começar a trazer ele para a superfície, que nesse caso é o córtex pré-frontal, que é a parte responsável por organizar a casa, digamos assim. Então aquela angústia que até há pouco tempo não tinha nenhum nome, agora ela tem.
E também tem um sujeito, tem o predicado, tem o verbo, complemento verbal, objeto direto, indireto, tem um bagulho todo. E a ciência chama isso de rotulagem afetiva, que é a simples ação de transformar um monstro até então irracional em algo palpável, em algo com início, meio e fim. Até porque a gente pensa muito rápido e a nossa mão não consegue acompanhar os nossos pensamentos. Então, quando a gente para passar tudo que a gente está pensando para o papel, além da gente organizar as informações, a gente automaticamente dá uma desacelerada. Não tem como. E é aqui que entra um famoso journaling. Tá, e o que consiste, né, o journaling? Em você simplesmente escrever o que você pensa em um caderno. Simples assim. Caderno, caneta. Ó, só isso que você precisa. O resto é firula. Se você gosta da firula, cai dentro. Tá, e qual é o princípio dessa parada? O nosso cérebro, ele não é um armário, um cofre para guardar um bando de informação. Calma, peraí, ele é assim, mas não desse jeito. Olha quantas informações a gente recebe, quantos estímulos no nosso dia. Imagina se o nosso cérebro gravasse tudo. Assim, não dá, sabe? Tem coisas que ele vai filtrar, coisas que ele vai armazenar e coisas que ele vai descartar. Por isso que muitas vezes você sequer lembra de uma coisa que aconteceu há poucos minutos. Então, eu acho que eu já me corrigi aqui. Mas o fato é que o nosso cérebro é uma máquina, né? Uma máquina de processar ideias. E o nosso HD interno aqui, nossa memória de curto prazo, quase fica em colapso em ter que ficar lembrando um tanto de tarefa que ela tem que fazer num dia só. Então, o que você faz? Você usa o papel e a caneta como um backup disso. Você não vai deixar tudo aqui, você vai passar pra cá e você vai andar com isso pra cima e pra baixo. Pelo menos tá sendo uma sugestão, tá? Pra mim tem funcionado super, ele é um tamanho pequenininho, como eu disse, custou acho que R$10 na Shopee. Cabe na mochila, não é pesado e é funcional e supre o que eu preciso. E a regra é que não existe regra. Você é livre para se expressar, se organizar, escrever da forma que você bem entender, desenhar inclusive, fazer colagem, o que você quiser. Como eu disse, não tem regra. Você faz o que você quiser. Se você quiser usar só uma caneta preta, você usa. Se você quiser fazer anotações coloridas, usar marca-texto, colar adesivo, cola, faça, sabe? É teu caderno, é teu espaço, é a sua organização, é a sua mente, é um lugar para você desabafar, é uma coisa que só você vai ter acesso. O que é muito bom, é uma coisa privativa sua. Ninguém vai ficar lendo isso. E na prática ele vai acabar sendo um pouquinho caótico, porque você vai estar esvaziando a tua mente e vai estar passando para a folha. Eu não vejo isso aqui como um caderno de estudos. É uma ferramenta de saúde mental, de anotações, de desenvolvimento pessoal, uma coisa sua, íntima. Isso daqui não é para ser publicado no Instagram, não precisa parecer uma folha do Pinterest. A menos que você queira que seja, porque é da sua personalidade. Então cai dentro, faz, pinta, deixa bonitinho. Mas não se prenda a isso. Então quando você sentir que o estresse tá batendo na porta, que você tá ficando ansioso, que você quer dormir e não tá conseguindo, cara, não vem o sono, o que você vai fazer? Vai pegar o seu caderno, vai pegar a sua caneta e vai colocar tudo aqui dentro. As contas para pagar, a irritação com o seu chefe, os problemas no seu relacionamento, as preocupações com a sua faculdade, com o seu emprego, tudo. Desabafa ali. E a Anne Frank tem uma frase que resume muito bem isso. O papel é mais paciente que as pessoas. Filósofos, grandes pensadores, imperadores como o próprio Marco Aurélio escreviam seus diários, mas não para falar o que ele comeu no café da manhã ou o passeio que ele fez de tarde, mas para dialogar com eles mesmos, para lembrar para a própria mente o que importa. Inclusive foi daí que saiu um dos grandes livros da filosofia estoica, que é o Diário de Marco Aurélio. E já fica aqui a recomendação, porque esse é um baita livro. Para você não descontar as suas angústias em cima de pessoas que você ama, ou até mesmo em si mesmo, o que você faz? Você escreve no seu diário. Então não preciso chamar de journal. Posso falar que é diário. Quando você faz esse despejo mental no seu caderno ou no seu diário,
O seu cérebro fica tipo, ok, isso já foi passado adiante, não preciso me preocupar com isso agora. E é por isso que você dá aquela rebaixada, né? Dá aquela acalmada. Porque na prática, isso tende a diminuir aquelas ruminações. Ruminação é aquele ato de você ficar pensando na mesma coisa o tempo todo, o dia inteiro. Aquele fora que você deveria ter dado naquela pessoa de manhã e você não deu. E você tá pensando nisso antes de dormir? Pois é, tá ruminando. Só que a vida não é feita só pra você esvaziar a tristeza e o estresse. E aí que entra o parceiro ideal do seu diário, do seu journaling, que é o rastreamento de hábitos, que eu já havia falado no vídeo anterior. Porque para pra pensar, uma mente cheia não vai gastar energia lendo um livro, indo pra academia, tentando se organizar. Ela só tá ali tentando vencer aquele dia. E ponto final. Chegou no fim do dia, tá com saúde. Ou seja, você gasta sua energia tentando não surtar e não perder o seu réu primário. Basicamente isso. A biologia por trás da construção de um hábito gira em torno da dopamina e da recompensa. E o ser humano, nós aqui, temos um problema crônico. A gente começa a guardar dinheiro, a fazer exercício, a tentar dar aquela guinada na nossa vida de uma hora para outra. Só que os resultados demoram para aparecer. Olha, por exemplo, o meu canal aqui no YouTube. Eu tenho poucos inscritos, eu não tenho muitos likes. Então, se você tá assistindo esse vídeo e você gostou dele, o que você vai fazer? Se não for inscrito, se inscreve. Se já for inscrito, deixa um like. Porque assim, o YouTube reconhece que meu canal é relevante e vai recomendar esse conteúdo para outras pessoas e pouco a pouco o meu canal vai crescendo. E a mesma coisa com o seu hábito. Só que a gente não gosta de esperar. Eu queria ter já 1.000 inscritos aqui, 5.000, 10.000? Claro que eu queria. Entendeu? Você começa a fazer a academia num dia e no dia seguinte, na semana seguinte, você já queria estar com menos 5 quilos ou com abdômen trincado? Claro que você queria, mas não é assim, bem-vindo à vida. A gente faz o que tem que fazer. Welcome to the real world. It sucks. You're gonna love it. Um benefício, a recompensa, demora para chegar. Demora dias, meses, anos. A gente não tem controle sobre isso. O nosso cérebro odeia esperar. Ele quer essa recompensa, ele quer ter esse prazer agora, aqui. E é por isso que você vai fazer o quê? Rastrear os seus hábitos aqui, no seu diário. E aí não tem muita regra. Eu vou falar sobre como eu organizo o meu caderno, né? O meu diário, o meu journal, enfim. O meu negócio aqui. Mas deixando muito claro que isso é muito subjetivo, é muito individual. E que você tem toda a liberdade, cara, de organizar da forma que você bem entender. Tá legal? Então, eu faço divisão por mês. E ali eu vou só marcando tudo bonitinho, porque eu já tenho pequenos calendários de cada hábito e eu consigo acompanhar tudo que tá acontecendo. Então tá aqui, ó. Tá vendo? Então eu abro o calendário no computador, vejo como é que tá a disposição e vou colocando. E é por isso que eu também gosto desse caderno com esses quadradinhos, que é só seguir com a régua e montar do jeito que eu quiser. E como você pode ver aqui, estão os dias da semana, que vão servir para todos esses aqui, e eu só vou marcando um xizinho ou pintando, enfim, conforme vai passando os dias. Depois, né, nas próximas páginas, o que eu faço? Eu vou escrevendo, eu coloco a data, né, o dia que eu tô fazendo a minha anotação, e escrevo. E assim, tem uma regra, você tem que escrever todos os dias? Não necessariamente, eu não escrevo todos os dias. Às vezes eu quero colocar alguma coisa em destaque, uma frase que eu achei bacana, que eu escutei, sei lá, na faculdade, ou que alguém disse, então eu dou uma grifada, ou eu pego um marca-texto e passo, uma caneta colorida. Enfim, eu vou colocando as coisas do meu jeito, não coloco só os meus desabafos, as coisas ruins que aconteceram, porque como eu disse, não tem regra, né? Você pode escrever o que você quiser. Já escrevi trecho de música, já escrevi um pedaço de um poema que eu vi no status. É como se você estivesse tentando organizar tudo que tá aqui na cabeça, só que aqui na folha. E não existe uma forma correta de montar um rastreador de hábitos, tá? Essa é a forma que eu faço, é a forma que eu gosto. Se você quiser experimentar, pô, legal, fica à vontade. Mas se você, não gostei, tem outras formas, quero conhecer, bota aí no Pinterest. Pinterest tem vários, você não precisa fazer aquela presepada toda, tá? É só você entender a funcionalidade e tentar replicar, tá bom? Mas assim, faz o que funciona pra você, isso que importa. Ser funcional. E qual é o grande X da questão aqui, né? É literalmente o X que você vai marcar ali ao fim do dia. Porque, cara, é muito satisfatório você ver que você está em progresso. Toda vez que você vai lá e mata aquele X, é como se você falasse pra si mesmo, pô,
Pronto, missão cumprida. Consegui. E da mesma forma que as suas anotações não tem que ser uma obra-prima, o seu rastreador de hábitos não tem que ser uma prisão. Você já tem muito estresse, já tem muito caos por aí, você não precisa arrumar mais um problema, principalmente problema onde não tem, que isso daqui é tudo, menos problema. Tente nunca falhar 2 dias seguidos. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, eu vou deixar linkado aqui nos comentários, tá bom? E o que eu mais gosto de fazer não é ver se eu fui perfeito aquele mês, é entender como que tá o meu aproveitamento. E é por isso que eu já organizo em forma do calendário do mês. Então, por exemplo, digamos que esse mês tenha 30 dias. E, sei lá, eu chego ao fim do mês e vejo que eu fiz 25x ali naquela tarefa. Então eu não olho para aquilo e penso, poxa, falhei 5 dias. Eu tento olhar com uma lógica matemática por trás. Eu penso, nossa, 25 dias eu marquei X. Então, quantos são 25 dias de 30 dias, né? O que ele representa? Representa 83%. Então, significa que eu tive um aproveitamento ali de 83%. E, cara, isso é bacana. Eu tô no caminho certo e é isso. Eu tenho que continuar ali, eu tenho que progredir. Eu acho que essa é uma forma muito realista de eu conseguir olhar para minha rotina. Por exemplo, musculação e aeróbico. Eu não tenho tempo para ir todos os dias para a academia. Então a minha meta neste momento é ir 5 dias por semana. No mês, a minha meta não é ir os 30 dias. Vamos supor que um mês tenha, sei lá, 4 semanas, então eu vou 20 dias no mês, não 30. Então eu vou comparar, né, o meu rendimento com o que eu me propus a fazer. É sempre importante você fazer um recorte e fazer ajustes para sua realidade. Só a gente sabe sobre a nossa rotina, sobre a nossa vida, sobre as nossas limitações. Porque o intuito, no fim das contas, é você evoluir e não você se comparar com a evolução de outra pessoa. E a teoria é muito legal, só que ela não muda a vida de ninguém. E é por isso que eu quero deixar um desafio para você. Se você ainda não tem um caderno adequado para isso, não tem problema. Mas o que eu te proponho é que ainda hoje você faça esse experimento. Você pega o pedaço de papel que tem aí na sua casa, mesmo que depois você vá jogar fora, e coloca nele todas as suas aflições, as suas angústias, medos, tudo que você tá aí ruminando na tua mente. E você vai fazer isso por pelo menos 5 minutos. Você vai escrever e vai escrever sem parar. Você vai colocar para fora tudo que você tá sentindo. E ali, no topo daquela folha, você vai escrever um hábito que você vai colocar em prática amanhã. E amanhã você vai voltar e vai marcar um X, porque você vai se comprometer em fazer. Ou seja, você vai colocar um hábito, uma coisa que você quer fazer que é possível de ser alcançada. E eu quero saber de você. Você já usou um rastreador de hábitos? Você já tentou alguma vez colocar as suas emoções, os seus sentimentos para o papel? Como que foi essa experiência? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil de alguma forma e a gente se encontra semana que vem. Um grande abraço e até lá. Tchau!